Exato. Cauã, boa noite. Rapaziada, aqui vai tirar algumas dúvidas com você em relação ao que comer antes do treino, o que comer depois do treino, ganho de massa muscular, peso, como perde peso e tal. E aí, conforme eles forem tirando as dúvidas, anota as dúvidas deles, né? Que eu falei que você iria, através dessas dúvidas aí, eu falei que você iria estar mostrando um cronograma, né, para cada um seguir, ou um cronograma coletivo, é isso, né? Com certeza. Conforme vou vendo a demanda do pessoal, né, dos feedbacks, a gente vai fazendo uma programação mesmo coletiva, né? Porque eu acredito que querendo ou não, o pessoal tem um objetivo mais em comum, né? Seja aumentar o peso, ou perder peso, ou ganhar performance. Então, conforme vai vendo esse feedback, a gente vai montando o cronograma. Então, beleza. A gente pode começar com as perguntas já, Cauã? Fechou, perfeito. Para uma pessoa que pesa 77 quilos, aí quer manter o peso, tipo, nem ficar muito pesado, nem ficar muito leve, ficar sempre assim na mesma faixa etária de peso. E, obviamente, continuar tendo força, sem, assim, se sentir muito fadigado, se sentir muito cansado, pô. Tá comendo certinho, mantendo o peso certinho. Perfeito, Nicolas. Então, teria que ver, assim, como que está a alimentação da pessoa, né? Por exemplo, um atleta, por exemplo, ele não pode moscar tanto com a alimentação. Então, assim, eu até já atendi alguns veteranos aí, né? Não sei se o Pedro já falou, a Jaine, o pessoal, o João, o Fernando, assim. E, assim, uma coisa que eu vejo que em comum, assim, entre eles é que, conforme eles vão melhorando a alimentação, todo mundo vai me trazendo feedback de melhora de performance. E o que seria essa melhora de alimentação, no caso? Seria, por exemplo, controlar principalmente o consumo de doces, manter hidratação muito bem. Então, por exemplo, um atleta de alto nível, principalmente vocês que treinam mais de 2 horas, mais do que 3 às vezes, muitas vezes a demanda de hidratação é maior. Então, o que a gente recomenda para as pessoas em geral, né? As pessoas em comum, assim, tipo, que nem eu, assim. Hidratação, por exemplo, 30 a 40 ml multiplicado pelo quilo de peso. Então, o Nicolas usou o exemplo aí de 77 quilos, né? Geralmente, se o atleta toma menos do que isso, menos do que 35, menos do que 40 ml por quilo de peso, provavelmente ele vai ter uma massa muscular prejudicada e, consequentemente, o desempenho dele vai cair. Então, assim, o atleta precisa de mais do que 40 ml por quilo de peso, precisa de 50. Entendeu? Então, assim, hidratação é só uma das etapas. Com relação à alimentação, por exemplo, evitar muito o consumo de doces, né? Então, assim, tem momentos estratégicos para um atleta usar doce, por exemplo. Geralmente, o pessoal tem um pé atrás com doce, né? Porque acho que tem que tirar para desempenhar bem e tudo mais. Só que se a gente usar o doce no momento certo, o doce pode até aumentar a sua performance no esporte, por exemplo. Eu posso até falar mais disso depois, se vocês quiserem. Mas, assim, o que a gente não pode é realmente deixar um consumo mais descontrolado. Então, por exemplo, comer muito doce de noite, num horário muito aleatório, entendeu? Então, assim, melhorando a alimentação, hidratação e também sono, que eu não falei, o sono também é muito importante. Você melhorar esses pilares, assim, mesmo para você que não quer aumentar ou perder o peso, né, aumentar mais desempenho, com esses pilares aí já vai tá ok. Mas, basicamente, o que dá a nutrição para o músculo crescer é principalmente o consumo de proteína, carboidrato e sono. Eu sou um cara que vive falando de sono, porque, tipo, sem sono nada acontece. Então, por exemplo, você quer manter o peso, mas quer aumentar a massa muscular, no caso, se a pessoa dorme menos do que 7 ou 8 horas ou acaba acordando no meio da noite, ela não tem uma síntese proteica muscular eficiente, porque toda a síntese muscular, ou seja, a hipertrofia, o ganho de massa muscular, acontece durante o sono, entendeu? Então, se a pessoa não dorme bem, por exemplo, ela vai ter um ganho de massa muscular prejudicado. Então, é uma coisa que a gente tem que se atentar. Mas, assim, comendo bem e aumentando a proteína, o carboidrato e melhorando o sono, provavelmente você vai ter um resultado muito bacana nesse sentido.
Eu queria saber se o pessoal, tipo, conhece alimentos mais inflamatórios, assim, que ajudam nesse sentido. Eu acho que Porque é uma não. coisa que eu queria até colocar para as próximas mentorias também. Acho super interessante esse assunto. Fazer uma lista com alimentos, esses alimentos anti-inflamatórios, eu acho legal. Fazer uma lista com aqueles, acho que os mais, né, mais básicos, mais em conta, mais barato, né, que é mais fácil de encontrar também. Porque eu sei que tem uns que é embaçado, tipo sementes, tipo... Linhaça, chia. É mais caro e é mais difícil encontrar, né? Sim, com então, certeza. esses que são mais acessíveis, melhor. Perfeito. E assim, com relação a tipo, esses alimentos mais acessíveis, no caso, é o que você falou, não precisa ser uma coisa cara, né? Às vezes até a laranja que a gente come no dia, que já dá todo o aporte que precisa de vitamina C, já controla muito essa questão de imunidade, de evitar lesões, por exemplo. Porque, assim, nada mais... A nutrição e para evitar lesões, nada mais é do que controle de radicais livres. Então, conforme você vai aumentando as horas de treino, você acaba liberando mais radicais livres, que é natural do treino. Então, e se você não controla esses radicais livres através de uma alimentação rica em vitamina C, rica em compostos bioativos, né? Então, por exemplo, o Fio falou, por exemplo, as sementes, né? Mas também tem as opções, como gengibre, cúrcuma, cacau. Esses alimentos acabam controlando radicais livres e, consequentemente, controlando, tipo, evitando novas lesões, né, articulares e tudo mais. Então, foi um ponto bem interessante que o Fio tocou. Eu acho super, super bacana esse assunto. Legal. Mais alguma dúvida aí, pessoal? Vamos... A Stephanie, por ordem de graduação aqui. Vai, Stephanie. Ela vai falar perto porque ela fala devagarzinho e baixinho. Fechou. E aí, Stephanie, tudo bem? Tudo bom. Eu estou subindo de categoria, comecei a suplementar e meu peso ultrapassou a minha categoria que eu queria chegar, né? Nossa. Aí, eu estou querendo equilibrar isso, só que tipo, diminuindo a alimentação, estou ficando com muita fome e acaba que eu como tudo também. Entendi? Aí... Você entendeu, Paula? Você conseguiu entender? Entendi o finalzinho. Eu comecei a suplementar, subir de categoria, só que eu ultrapassei a categoria que eu queria. Então eu tô querendo descer de novo, né, para a categoria que eu quero lutar. Porém, com a suplementação e a musculação, eu não tô conseguindo descer. Então eu tentei diminuir um pouco a alimentação. Perfeito. Porém, quando eu diminuo a alimentação, né, tipo, eu saio do treino querendo comer pra caramba e eu como pra caramba. Então não tá adiantando. Aí eu queria saber como eu posso evitar de estar com essa... comer mais coisas mais saudáveis para mim poder ficar no peso, sabe? Fechou. Ou amenizar um pouco a fome após os treinos. Não entendi? Amenizar um pouco a fome após os treinos. Perfeito. Stephanie, provavelmente você diminuiu bastante carboidrato, né? Sim. Principalmente, e, tipo, arroz, pão, essas coisas, eu imagino. Sim. E, assim, com relação ao peso, quanto que você tem que perder, no caso? 3 quilos. 3 quilos. Geralmente, essa talvez seja o principal erro, assim, tipo, de atleta com relação à alimentação, que é tirar o carboidrato para descer o peso. Mas qual que é a questão? O carboidrato é o nosso principal fonte de energia. Se tem uma coisa que não pode faltar, é carboidrato. Entendeu? É a nossa prioridade muscular. Então, o nosso músculo precisa de carboidrato. Então, a gente tem que manter esse carboidrato sempre disponível no nosso músculo para te dar energia e te manter saciada mesmo. Agora, você falou 3 quilos. Eu acho que 3 quilos é um número muito bacana para a gente mirar com a intenção hídrica. Então, assim, não sei se vocês já ouviram falar, por exemplo, perder água e não perder gordura, né? Para bater categoria. E assim, quando você desce carboidrato, é uma das formas de você descer a água corporal, é uma forma de você perder a retenção hídrica, mas não é a única. Então, o que eu gosto de utilizar? Primeiro, avaliar consumo de água. Então, você lembra aquela quantidade que a gente conversou? Então, por exemplo, mais do que 40 ml por quilo de peso. Se o atleta toma menos do que isso, o atleta acumule mais água dentro do corpo.
Porque o corpo fala assim, pô, se não tá entrando água, eu vou segurar. Eu não quero perder essa água, então eu vou segurar e, consequentemente, você acaba ganhando peso. Então, mostra você abaixar o peso para controlar a retenção hídrica, é justamente aumentar a ingestão de água. Consumindo mais que 40 ml, mais que 50 ml por quilo de peso. Só terminando, além dessa questão de controle de tomar água, também tem outras coisas. Então, por exemplo, tomar chás diuréticos. Não sei se vocês conhecem alguns chás diuréticos, por exemplo, chá verde. Eu acho que a galera não conhece chá diurético. Vou passar uma listinha, mas aí, por exemplo, chá de cavalinha. Geralmente, fisiculturista usa muito esses chás para perder a água mesmo, né? Ah, legal. Isso aí é legal. Mas aí eu tomo, tipo, pós-treino, perto de campeonato, como melhor. Então, depois não deveria ser, tipo, no dia do campeonato. Você poderia tomar, por exemplo, uma semana antes, e tomando durante os dias, né? Uma semana antes. Acaba funcionando bem legal. E realmente, né? Tipo, treinando, suando bastante, né? É outra forma de perder bastante água. E eu achei bem interessante. Eu acho que eu vou fazer um material assim, né, Fê? O que você acha? Fazer um material falando um pouquinho mais disso, né? De retenção hídrica. Eu acho bem bacana isso. Legal, legal, porque pode colocar no PowerPoint, né? PDF, e eu imprimo e coloco na geladeira para eles, no refeitório para eles. Não, bacana, ótimo. A minha dúvida era sobre essa mesmo, sabe? Essa questão, a realidade na vida do atleta é ter que perder peso perto do campeonato. Então era sobre isso, tipo, perder peso e desidratar próximo ao campeonato ou se fortalecer do peso que você quer lutar antes da chegada do dia do campeonato. Sim, porque, tipo assim, se a gente deixa muito perto, né, a tendência é que a gente caia muito desempenho, que a gente não quer, a última coisa que a gente quer é cair desempenho, né? Então, realmente, tipo, se a gente começar a se programar, né, para perder peso, é melhor do que entrar com estratégias muito radicais ali no dia, né? E aí, por exemplo, perder performance e aumentar a fome, né? Conforme a Stephanie falou, por exemplo, né? Então é isso mesmo, o negócio é se programar. Dúvida, pessoal? Ô, Cauã, tudo bem? Aqui é o Davi. Ô, Davi Borges? Davi Borges não é... Beleza, e o caso é um pouco atípico aqui, porque tem uma galera que juntamente comigo trabalha normalmente à noite, né? E aí tem a questão do GH, da produção do hormônio, tem a questão do desequilíbrio alimentar. Como é que faz para equilibrar a pessoa que dorme bem de dia, mas não é a mesma coisa de um sono noturno? No caso, pelo que eu me lembro, você não dorme de noite, né? Você acaba dormindo mais de dia. Uhum. E assim, é melhor do que dormir picado, né? Então, mas assim, tem outras formas de você, pelo menos, como que eu posso dizer, amenizar assim, o estrago, né? Então, por exemplo, tem uma alimentação bem rica em zinco, em magnésio e vitamina D também. São 3 vitaminas que ajudam muito na síntese de testosterona. Entendeu? Então, assim, isso é uma coisa que a gente consegue potencializar através da alimentação, por exemplo, se a seu sono acaba sendo um pouquinho prejudicado. Mas, assim, às vezes a pessoa também tem muita dificuldade para entrar no sono. E aí, nesse caso, eu começo a entrar com alguns chás que ajudam para dar realmente sono para a pessoa, entendeu? Para a pessoa conseguir dormir com mais facilidade e tudo mais. Então, alguns chás, por exemplo, eu gosto bastante de mulungu, chá de araçipira, chá de maracujá, eu amo chá, né? Então, eu dou chá para perder peso, para ajudar no sono. Mas é basicamente isso, entendeu? Então, a gente tem que dar o nosso melhor até quando não dá, né? O Davi, inclusive, a gente estava conversando, né? Falando sobre aquela retenção hídrica, né, Davi? Isso mesmo. Pode até falar para sua experiência pessoal aí também, se quiser, depois. Perdi 4 quilos em uma semana, cara. Nossa, você vê. E a gente acha que tirando carboidrato vai ajudar alguma coisa, né? Mas foi beber muita água, na verdade foi o oposto, né? Eu subi a água, aumentei a proteína e intensifiquei o treino com descansos, né? Sim. Respeitando a recuperação muscular, e perdi 4 quilos em uma semana. Pô, perfeito. Esse que é o foco, é continuar a performance até aumentar e se encaixar na categoria. E cortar açúcar também.
Mais Açúcar? Eu sei. O que é? esse assunto do sono, eu tenho muita dificuldade para pegar no sono mesmo. Ou à tarde, mesmo se a gente tiver a tarde toda para dormir, eu não consigo descansar. Tipo, a tarde está na pilhada e à noite eu demoro a pegar no sono e qualquer barulho eu acordo. Eu sempre tive esse problema, principalmente perto de campeonato, né? Quando eu começo a treinar bem mais e já me falaram que isso é muita adrenalina e tal. Eu já tentei tomar chá de camomila, só que aí minha pressão baixou, então eu evitei o chá. Sei. Aí agora eu só fico, tipo, tento tomar um banho e esperar, né, pra pegar no sono. Só que isso também me estressa pra caramba, porque às vezes eu tento dormir, não consigo, e o estresse piora ainda mais a situação de pegar no sono. Não, com certeza. Porque, assim, às vezes o nosso corpo está cansado, mas a nossa mente está muito agitada. Principalmente em época de campeonato, né? Então, assim, a primeira coisa que eu acho que vai te ajudar seria analisar como que está a higiene do sono, que é como a gente chama, né? Então, por exemplo, disponibilidade de luzes. Tipo, se tem alguma coisa com muita luz, às vezes uma TV ligada, às vezes um celular que está na mão, sabe? Não sei se você tem o hábito de ficar muito no celular à noite. Você tem esse hábito? Oi? Não, Ficar com o celular na mão? eu mexo no WhatsApp, depois tomo banho e vou dormir. Aí você deita na cama e não tem mais luz. Não, eu mexo no celular, depois eu durmo. Mas também não fico muito tempo, só fico, sei lá, acho que uns 30 minutos e durmo. Tento dormir. 30 minutos. 30 minutos já é uma quantidade mais alta. Por exemplo, se eu fico no celular assim, por uns 10 minutos, eu demoro 1 hora mais que o normal para dormir, entendeu? E assim, o celular acaba atrapalhando mesmo essa questão do sono. É direto, sabe? Então, tenta fazer esse teste. Pelo menos por uma semana. Tenta evitar. Tipo, pode mexer no celular, mas quando você deitar na cama, tenta evitar. Tá bom. E aí, além dessa questão de higiene do sono também, tipo, toma principalmente aqueles chás que eu falei, né? Então, por exemplo, erva cidreira, maracujá, mulungu, camomila que você tinha falado, né? Sim. Testa esses outros chás, entendeu? Acho que vale o teste, assim. E assim, eu dou, principalmente mulungu, sabe? É o meu favorito, assim. Quando eu dou mulungu pro atleta, velho, o cara até capota. Eu até recebi uma mensagem de um atleta que eu tava tendo. Não é atleta, né? Mas ele faz jiu-jitsu. E eu recebi essa mensagem do cara, falou, cara, caí igual pedra aqui quando eu tomei esse chá de mulungu. Porque é o mais forte. Ô, Cauã, foi legal você tocar nesse ponto aí, porque pelo menos você é um profissional da área e às vezes a gente, como professor, fala que tudo vai interferir não só no treino, mas no resultado final, né, do pódio. E assim, eu vejo que eles têm um grande problema, a maioria deles tem um grande problema com o celular, com horário para comer, horário para dormir, entendeu? Então, por exemplo, não tem um horário certo para café da manhã, não tem um horário certo para almoço, não tem um horário certo para janta. Você falhar uma vez ou outra, normal. Agora, falhar sempre, isso vai refletir lá no final, lá no dia da competição. Vai dormir um dia 8 da noite, outro dia 8 da manhã, entendeu? Então, não existe uma constância. E a diferença, por exemplo, pessoal lá do Melk, de um amigo meu lá, cara, tem 6 atletas que tem horário para mexer no celular, que ele consegue controlar 6, mas são 30. Só que sempre os 6 que dão resultado. Mas por que eles dão resultado? Porque para jogar um Free Fire, eles têm um horário certo. Para mexer nas redes sociais deles, eles têm um horário certo. Então não é aleatório, cara, vou deitar na minha cama agora e eu vou mexer no meu celular até na hora do treino. Já vai chegar no treino completamente desfocado. Só que eu não sou pai deles e não consigo ter esse controle sobre eles, entendeu? Então fica difícil. Então foi bom você tocar nesse ponto aí, porque às vezes o professor falando, o professor é chato, mas um doutor, um cara formado, que sabe que isso vai interferir, não só no treino diário, mas no resultado final, já é outra coisa para a cabeça deles assimilarem. E assim, Fel, você tocou num ponto que é o seguinte, né? O que importa realmente é a rotina, né?
às vezes, o que mais importa para o atleta é rotina de treino, rotina de alimentação, rotina de sono. Se essa rotina acaba tá desequilibrada, vamos assim dizer, fica meio bagunçado, né? Então, por exemplo, o atleta querendo ou não tem que se acostumar com a rotina dele, né? Tem que ter horário certo para dormir, horário para comer e tudo mais. É o que você falou, pelos atletas do Melk, por exemplo. O que mais dão resultado são esses que têm rotina, né? Uma rotina fixa, vamos dizer assim. Então, se a gente acaba equilibrando essa rotina, né, de sono, alimentação, cara, a diferença é gritante, assim, sabe? A evolução da pessoa, assim. É uma coisa bem importante mesmo. Eu acho que, acho que tá bom. Não sei se alguém tem mais alguma dúvida, mas eu acho que já deu para aproveitar muito, né, rapaziada? Assim, a creatina com a alimentação correta e os treinos tudo certinho, vai influenciar na ganho de peso ou vai continuar mantendo ali? Se tiver a refeição toda suplementada, tudo certinho. Sim. Fala mais só da creatina mesmo. Cara, a creatina é natural que você ganhe peso, tá? Principalmente das 2 primeiras semanas. Justamente porque a função da creatina é dar mais energia e mais força para os seus treinos. O problema é que ela acaba puxando mais água para dentro do seu músculo. E aí, principalmente nas primeiras 2 semanas, você acaba ganhando ali 4 quilos, assim, mais ou menos, sabe? Entre 2 a 4 quilos, em um período mais curto de tempo. Mas qual que é a questão? Você aumenta a retenção hídrica intracelular, dentro do seu músculo. Isso é ótimo. O problema é realmente aumentar o peso, né? Porque ainda que não tenha uma diferença na sua composição estética, assim, né? Pode implicar na questão de categoria. Então, o ideal seria começar a usar creatina o mais antes possível, antes do campeonato, entendeu? O mais cedo possível. Porque aí, se a gente deixar muito perto, aí acaba implicando, sim. Show. Pessoal, mais alguma dúvida? Cauã, você acha que consegue montar uma tabelinha legal pra gente? Não, perfeito. Eu só não conseguiria dar as quantidades, né? Porque isso acaba sendo individual. Mas assim, eu vou até perguntar para vocês como que é o horário do treino, né? Para a gente começar ajustando a partir daí. O que você acha? A maioria vai tomar peia, por quê? Porque em vez de dormir, tava no Tinder, né, cara? Em vez de dormir, tava fazendo amorzinho. Em vez de dormir, Então, cada um tem um problema. Cada um tem um, né, cara? Cada um tem... Eu falo que o problema deles é eles mesmos. Cada um se sabota. E se o cara entender que tudo isso faz parte do treino, porra, cara, o treino é 10 horas da manhã, então eu vou acordar às 8 para tomar meu café, para fazer minha digestão. A vida Perfeito. Que eu tive de atleta foi assim, entendeu? Agora, com certeza. Eu não consigo mais pagar o preço por eles, né? Eu mal consigo treinar. Então, aí daqui para frente é com eles, a minha parte já fiz. A minha ideia aqui é trazer uma rotina, equilibrar, organizar um pouquinho mais a questão da rotina, mas sem ser uma coisa muito estressante, entendeu? Sem ser uma coisa muito maçante, porque é o que eu falei, né? Competir já é muito estressante, já é muito estresse para a cabeça. Então, uma função aqui é deixar, melhorar a condição, a qualidade dos treinos, né? Sem ser aquela coisa maçante. Nossa, eu admiro muito o Fio pela iniciativa dele de ter buscado buscar melhorar isso também, né? Para os alunos dele. Eu acho uma iniciativa muito bacana. Legal. Isso aí, Cauã, obrigado, tá? Depois, se você autorizar a gente criar um grupo com o seu celular, naquele seu comercial lá, vai ser excelente pra gente. E combinar com a rapaziada, né, deles adicionarem você no Instagram, pessoal, e cada refeição que vocês forem fazer também, marcar o Instagram do Cauã, e ele vai acompanhar a gente durante um ano. Entendeu, rapaziada?